O que que tem a ver, né? O que que esse caso diz sobre a gente? É claro. Então vamos começar o vídeo, vocês ficam quietinhos, né? Não, não vão ficar quietinhos, mas tudo bem. O vídeo hoje, com a presença ilustre de Kiara e Bruce, é sobre, infelizmente, essa matéria do menino, né, que invadiu o local e acabou matando os animais. Eu não vou falar sobre o assunto em si, eu não sei dos detalhes, porque eu não consigo lidar com esse tipo de assunto. Eu vou, pensando nesse assunto, eu vou fazer um vídeo sobre o vínculo animal e humano. E o que que isso tem a ver com a gente. O jeito como a gente se relaciona com os animais diz muito sobre a gente. E ajuda também a lidar com questões humanas, não é, Kiarinha? Pois é. Eu vou começar com um assunto que talvez vocês já conheçam. Eu estou aqui com umas colinhas, mas é só para eu não perder o foco, porque é bem fácil perder o foco com essas duas criaturinhas aqui. O que que tem a ver, né? O que que esse caso diz sobre a gente? É claro, especificamente é uma criança, então eu inclusive não vou ser leviana de falar sobre possíveis transtornos de personalidade, porque é uma criança, a gente precisa ver o contexto. Há alguns anos ficou bem famoso na internet um caso relativamente antigo, né? Ou seja, aconteceu e demorou um pouco para voltar esse hype na internet, sobre uma menina que tinha sido diagnosticada, acho que ela tinha 7 anos na época, como nascida esquizofrênica. E aí passou um tempo o tratamento dessa menina e viu-se que não, ela não era esquizofrênica, ela não tinha nascido com nenhum transtorno psiquiátrico grave ou de personalidade. Ela só vivia num ambiente absurdamente disfuncional e aí ela não tinha muitos parâmetros, né? Então por isso que eu não vou falar sobre esse menino, mas eu vou aproveitar para falar o que uma pessoa que faz mal para os animais diz para principalmente a justiça. Existe uma teoria que se chama a teoria do elo. Então não diz especificamente sobre os animais, mas a nossa relação com os animais e como que isso pode acender uma bandeira vermelha bem grande. Pra gente que gosta de animais, é claro que importa os animais e fazer mal para eles, pra gente tem um impacto muito grande. Mas existem algumas limitações da legislação, a legislação já está avançando, isso é bem interessante no sentido dos direitos deles, de eles não serem abusados, de eles terem aqueles 5 domínios, né, que se chama das 5 liberdades, atendidas, de ter água, de ter comida, de ter proteção, de poder expressar o comportamento deles, e tudo isso precisa ser atendido para os direitos deles. Mas, quando a gente fala muito claramente sobre a legislação brasileira, a gente precisa atentar que uma pessoa que comete uma infração pela primeira vez e que ela é chamada a depor, por exemplo, ela, a princípio, ainda tem uma série de privilégios, de regalias, de direitos atendidos, porque ela ainda tem o réu primário, né? Ela ainda não tem nenhum histórico, nenhum BO. Mas se a gente denunciar, se a gente perceber que essa pessoa comete violência contra os animais, ela já não é mais vista tão inocentemente assim pela legislação. E o que os estudos eles demonstram? Os estudos demonstram que uma pessoa, que a chance é muito grande de que uma pessoa que comete violência contra animais, ela provavelmente comete violência contra outras pessoas.
Ou então, pelo menos, a chance é muito grande de que essa pessoa vá cometer de fato um crime contra outras pessoas. Então eles acabam servindo de sentinela. Por isso que a gente precisa prestar bastante atenção. Quando uma pessoa comete crimes contra violência contra animais, o que isso significa para a gente? Significa que provavelmente essa pessoa está se valendo do fato de, primeiro, eles não falarem, e segundo, eles terem muito menos direitos do que a gente. Então, se uma pessoa faz mal contra um gato, um cachorro, ela dificilmente vai parar na cadeia logo de cara. Lembrando, né, eu tô falando da realidade, eu vou deixar aqui embaixo a legislação, tudo certinho, mas ainda assim existe uma possibilidade de interpretar que não, tudo bem, foi só um animal. Mas se for uma pessoa, ela sim vai cometer de fato, está cometendo de fato um crime e ela vai sofrer punições muito mais severas. E essa é a grande diferença. Hoje em dia, na legislação, as punições são muito mais severas. E aí, essas pessoas, elas por se valerem do fato de eles terem menos direitos, das pessoas interpretarem como uma coisa menos, um potencial menos ofensivo, elas acabam, em vez de fazer mal para uma pessoa que vai falar, vai para a delegacia, elas acabam abusando dos animais. Existem várias razões para isso, eu não vou nem falar as palavras, porque é tão clichê, tão chavão, e isso precisa de uma análise muito grande para a gente dar um diagnóstico psiquiátrico, psicológico para esse indivíduo, de transtorno psicológico, né? Mas aí a gente precisa ter em mente que esse comportamento de violência contra animais é um forte indicador de que essa pessoa também está cometendo outras formas de violência com outros indivíduos. E normalmente as pessoas cometem abuso, esse tipo de pessoa comete abuso físico mesmo contra os animais. Enquanto que com as pessoas, deixar uma marca, um roxo, quebrar uma perna, é um indício muito forte de violência a tal ponto que eles evitam. Mas essa pessoa já pode estar cometendo violência, abuso psicológico, abuso financeiro, mas isso é muito mais difícil de comprovar, entende? Então, por isso que é importante como um indicador. A violência contra os animais é indicador de um ambiente violento. É por isso que é tão importante, né, no sentido de prevenção, a gente educar as pessoas a respeitarem os animais. Porque, por tabela, existe uma chance maior de que ela também respeite os seus mais iguais, que são outras pessoas. E aí, como eu estava falando, no sentido forense, né, da medicina veterinária forense, e mesmo da psicologia forense, da psiquiatria forense, né, pode-se traçar um perfil do agressor, exatamente por essa teoria do elo. O elo da violência com os animais e a violência com outros indivíduos, outras pessoas. Então, acaba facilitando traçar esse perfil desse agressor. O médico veterinário, ele também pode prestar esse serviço de ser uma testemunha, de denunciar, mas as pessoas, em geral, podem fazer esse tipo de denúncia. Se você encontrar algum sinal de abuso, é importante registrar. Eu sei que é difícil, mas é importante registrar para que se tenha materialidade do crime. E aí poder relatar isso. Você pode ir diretamente à delegacia, você pode fazer uma denúncia anônima, você pode entrar em contato com organizações de proteção e defesa dos animais. E aí é claro que tem que ser rápido, né? A gente tem que... Esse vídeo é muito mais de educação do que de qualquer outra, do que do assunto em si. A gente precisa ser rápido, né? Porque primeiro que a violência em si é muito debilitante, é muito ruim, não só pra gente, como para eles. Eu, como pesquisadora de comportamento canino, de como que eles processam as emoções,
no nível comportamental e dentro do cérebro, né? Eu sei que é muito parecido, os dados mostram que é muito parecido o sofrimento pelo qual eles passam quando eles passam por qualquer forma de violência. Então a gente precisa documentar, mas a gente precisa agir rapidamente, como eu tinha falado, em termos de denúncia também. Mas a gente é bom não agir diretamente. Como sempre a polícia fala, é bom a gente não agir diretamente por 2 motivos. Primeiro, porque a gente pode estar colocando a nossa própria vida em risco. E segundo, que a pessoa pode se sentir ameaçada, ainda não houve uma denúncia formal, por exemplo, e ela pode simplesmente acabar com as provas. E aí ela pode, de fato, matar aquele bichinho, né? Ou abandonar. Então é importante a gente não agir por conta própria, por isso que existe a lei, a justiça, pra gente não viver nesse mundo de bang bang, né? Isso que bonitinho. Então é importante, por uma segurança da gente e uma segurança dos indivíduos que estão sofrendo violência, de a gente não agir por conta própria, tá bom? Então, ter bastante cuidado, manter de preferência o anonimato, né? E não ficar também espalhando pelas redes sociais antes de que, de fato, esse indivíduo que está passando por essa violência, ele esteja seguro. Em relação ao contato, né, a gente sempre tem a internet, a gente pode procurar, mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição todos esses contatos que vocês podem pesquisar, né, para que a denúncia seja formalizada e que para que esse animal ele esteja em segurança. É bom lembrar também que muito dificilmente o caso desse menino, por exemplo, e tantos outros que aparecem na internet, na notícia, na TV, nos jornais, enfim, ele não é isolado, então já vem de um histórico. Principalmente com crianças, as pessoas acabam sendo um pouco mais permissivas na interpretação de é coisa de criança. Eu já fui criança, você que está me ouvindo provavelmente já foi criança, não é uma criança agora, é um adulto. E existem níveis, né? A gente não precisa ser ensinado sobre absolutamente tudo. Aquela história, sabe? De, mas se os seus colegas pularem da ponte, você também vai pular. Então, assim, existe um pacote que vem junto, que seja no cérebro, ou dependendo da sua crença, na alma, que a gente sabe, a gente tem noção de até onde ir, até não ultrapassar, né? Que limite não ultrapassar. Então, existe um limite próprio que a gente sabe. Cometer violência contra animais enquanto é criança, enquanto está se desenvolvendo, ainda assim tem um limite. Se aquela criança está de fato fazendo mal contra uma criança e ela repete esse comportamento e normalmente ela piora, ela intensifica, isso a gente precisa intervir. A gente precisa fazer alguma coisa. Essa criança, ela precisa ser assistida. E aí a gente, obviamente, que entra em contato com pessoas que são capacitadas para isso. Primeiro a gente pensa na escola, conselho tutelar, porque existem profissionais que vão entender melhor e lidar melhor com isso. E caso seja a situação de chegar ao ponto de fazer mesmo um tratamento psicológico particular, mas existem várias esferas que precisam ser abordadas nesse caso, em que a gente vê que uma criança não está simplesmente aprendendo a não fazer mal. Ela realmente está sendo violenta e ela está piorando. E isso acontece porque ao longo da evolução, os seres humanos, a gente, acabou substituindo uma série de leis naturais, de regras naturais, ou seja, da própria natureza, por leis sociais, por regras sociais, condutas morais. Então, a gente acabou criando as nossas próprias regras, mas isso acabou fazendo com que a gente se distanciasse
da nossa própria natureza. Então, dependendo também da cultura e das pessoas, a gente acaba ficando muito engessado e perde o contato com a natureza, com a própria natureza da gente. E também com a natureza hoje em dia, né? A gente tem, muita gente vive em ambientes urbanos, então a gente acha que jardim é natureza, não é. Tá espirrando aí? Ó o microfone. A gente precisa desse contato, então a gente perde o contato com a natureza de fato por viver em centros urbanos. E acaba que os animais, eles trazem muito disso. É uma parte que a gente acaba meio que fechando numa caixinha preciosa de não, isso daqui sou eu, isso daqui eu não falo com ninguém, isso é um lugar muito, muito sagrado, muito seguro de quem eu sou. E os animais, eles têm essa capacidade de entrar nesse lugar. Por isso que para algumas pessoas pode ser inclusive meio perturbador, desconfortável, porque está mexendo num lugar que a princípio é sagrado, que nenhuma outra pessoa pode chegar lá e machucar a gente. Porque as nossas relações, gente com gente, cachorro com cachorro, elas são relações mais inteiras. E aí é o pacote completo. Tem o lado bom e tem o lado ruim. Quando é uma relação de espécies diferentes, por mais que a gente ame esses bichinhos, não é inteira. Ela é só algumas partes. E então fica mais fácil a gente separar o joio do trigo. Então fica uma relação mais prazerosa, mais agradável. E a gente permite que esses animais entrem nessa caixinha sagrada fechada que é a nossa mais pura essência, que por um histórico de vida a gente aprende a evitar que outras pessoas entrem nesse lugar. Algumas pessoas gostam disso, algumas pessoas por um histórico de vida acabam precisando mais desse contato, inclusive por dificuldade em lidar com outras pessoas. Não quer dizer que seja ruim, horrível, que foi uma experiência super traumática, mas por uma certa dificuldade ao longo da vida, acaba que prefere um contato mais frequente com os animais. Outras pessoas, também por uma série de questões que eu não vou ser leviana de entrar aqui, de abordar aqui, isso é coisa para um consultório, uma clínica, um consultório psicológico, psiquiátrico. É muito individual essa avaliação, leva tempo para a gente poder dar esse diagnóstico. Então, algumas pessoas, elas realmente se sentem incomodadas em entrar em contato com essas emoções. E aí, a forma que elas encontram é sendo agressivas. Sabe aquela história de futucar a onça com vara curta? A onça está machucada. E aí, a defesa dela acaba sendo o ataque, de sai daqui, eu tô machucada, eu não tenho condições de me defender em condições normais, eu vou mostrar toda a minha agressividade para afastar você. Então algumas pessoas acabam traduzindo esse desconforto e entrar em contato com essas emoções mais internas dela na forma de violência. Mas, de novo, violência contra pessoas tem um peso jurídico, social, muito maior e muito mais negativo. Com animais, as pessoas não se importam, muitas pessoas não se importam, mesmo hoje em dia já tendo legislação própria para lidar com esse tipo de crime. E aí, para essas pessoas, esse potencial, essa ideia de criar um vínculo afetivo é muito desconfortável. E essas pessoas acabam optando por afastar de uma forma agressiva. Até chegar num nível mais extremo que a pessoa nem afasta. Ela alimenta esse vínculo pela violência. É isso que ela quer. É uma parcela da população, não é todo mundo, mas existem pessoas que realmente gostam desse vínculo pela agressão, pela violência. E aí a gente precisa lembrar que os animais desempenham uma função muito grande na nossa vida. Então, a gente pode pensar no óbvio, né, historicamente, como o alimento, mas também como força de trabalho, né, tanto que a gente andou pelo mundo todo, foi graças principalmente a cavalo, por exemplo, roupa,
Que mais? Proteção, cachorro, acredita-se que eles começaram a ficar junto da gente, a gente gostou dessa proximidade também pela proteção que eles ofereciam. Faz parte do nosso desenvolvimento emocional, então tudo isso que eu falei desse vínculo, eles acabam ajudando a gente a ter um desenvolvimento da parte emocional, de se abrir um pouco mais. Então eles também são facilitadores emocionais e sociais. Existem estudos que demonstram que pessoas que têm animais, principalmente cachorro, eles têm cachorro é facilitador social. Então acaba que a gente se exercita mais, a gente conversa mais com outras pessoas que têm animais, por exemplo, a gente melhora a nossa atividade física, melhora uma série de questões na nossa vida. Mas, por outro lado, a gente também precisa lembrar que essas pessoas que algumas, por terem dificuldade em se relacionar tão inteiramente com pessoas, acabam ocupando esse lugar com animais. Essas pessoas provavelmente também têm maior tendência a desenvolver alguns transtornos psicológicos, como, por exemplo, depressão. Então, ter um animal pode, em alguns casos, piorar a depressão. Então, eles são muito bons, não é, meu amor? Mas eles têm o papel de serem nossos amigos, parte da nossa família, mas eles não são nossos psicólogos, eles não são psiquiatras. Então, se você estiver se sentindo muito cansado o tempo todo, tudo te irrita do nada, é bom você dar uma olhada num profissional psicólogo, que aí ele pode, inclusive, sugerir outras abordagens. Você pode fazer arte-terapia, você pode também complementar com a religião que você acredita. Elas não são antagônicas, essas abordagens. Então, você pode ter um bichinho que te faça bem no seu dia a dia, você pode ir para o psicólogo, você pode fazer arte-terapia e você pode ir para a igreja. Tudo isso faz parte de quem a gente é e precisa ser alimentado à medida que a gente precisa e que a gente gosta. Um não substitui o outro. Então, se você tem uma ligação muito forte com religião, vá à religião. Mas saiba que questões médicas a gente trata com especialistas. Questões psicológicas a gente trata com psicólogo. E aí a igreja vai alimentar uma parte sua que só cabe à igreja. A igreja não é psicólogo, então ele pode te ajudar, mas ele não vai fazer parte do seu tratamento. Cachorro, gato te ajuda, mas eles não são o seu psicólogo, o seu psiquiatra. Um pouquinho mais de por que a gente se sente bem, né, fisicamente, com o cachorro. Então os gateiros precisam tomar um pouquinho mais de cuidado nesse sentido, mas com o cachorro a gente passeia todo dia pelo menos uma vez. Eu entendo, às vezes a gente está muito atribulado, muita coisa para fazer, às vezes chove o dia inteiro, mas uma saidinha de 5 minutos pelo menos. Mas o que a gente recomenda num dia normal é pelo menos 2 vezes passear, e aí atendendo a necessidade. É bom lembrar que cachorros pequenininhos, eles podem ser bem agitadinhos, como Yorkshire, mas é pequenininho, tá? Então a gente não pode acreditar que porque ele tá correndo, ele pode. Não, se o esforço físico for muito grande, só porque ele tá empolgado, o joelho pode ser prejudicado, o coração pode ser prejudicado, então precisa tomar bastante cuidado com isso. A atividade física precisa ser de acordo com o que eles aguentam. Que mais? Além de você ficar me lambendo sua coisinha, eu não gosto. Além dessa questão física que eu falei, de tomar sol, fazer atividade física, caminhada, conversar com as pessoas na rua, outros donos de cachorro, outros responsáveis de cachorro, existe a parte hormonal e emocional. Então, na hora que a gente toca, a gente está estimulando sensores na pele que liberam serotonina, liberam ocitocina, liberam dopamina, e esses neurotransmissores, eles dão sensação de prazer, de relaxamento. Eles diminuem, por exemplo, o cortisol, que por outro lado é conhecido como o hormônio do estresse.
E aí, se ele diminui, a gente se sente mais relaxado. Por isso que quando a gente toca neles, fisicamente já dá um relaxamento. É como se fosse uma descarga, sabe? Então, esses hormônios, eles estão relacionados sim. E quando a gente tem um animalzinho, e principalmente quando a gente toca, tanto pra gente quanto pros animaizinhos, tem essa liberação de todos esses neurotransmissores que eu falei, desses hormônios, e ajuda no nosso relaxamento. Então, faz bem fisicamente e faz bem emocionalmente. Outros benefícios que já foram, vou usar agora a minha colinha, outros benefícios que já foram estudados. Então, ter um animal ajuda a redução da pressão arterial, níveis de colesterol, alívio da dor, porque aí a gente diminui o cortisol, por exemplo, e aí diminui o processo inflamatório, diminui a dor, porque a gente tem esses bichinhos fofinhos, né? E, como eu falei, melhora no sistema imunológico. Então, conviver com animais é muito bom também nesse sentido de manejo, né, de doenças crônicas. Mas é claro, a gente precisa tomar cuidado. Eles precisam estar saudáveis. Eles precisam estar saudáveis, eles precisam ir ao médico pelo menos uma vez por ano, vermifugado, ter esses cuidados básicos. Se você gosta de ter os seus bichinhos no sofá, na cama, precisa ter mais cuidado ainda, precisa limpar a patinha. O banho tem muito debate. Se você tem o seu bichinho dentro de casa e você deixa que ele suba na sua cama, por exemplo, aí é recomendado o banho uma vez por semana. A gente nunca recomenda banho mais de uma vez por semana, exceto se ele tiver uma recomendação, normalmente problema dermatológico, problema de pele, e aí tem que tomar banho com alguns medicamentos. Então, nesses casos, aí a gente dá mais de um banho por semana. Tirando esses casos, o máximo que a gente recomenda é banho uma vez por semana e mais para esses animaizinhos que ficam dentro de casa e que sobem na sua cama. Então, se você deixa o animalzinho subir na sua cama, ele faz bem se ele estiver limpo e se ele estiver saudável. Sempre lembrar desses cuidados, tá? É uma escolha muito individual. Eu, particularmente, não gosto, então não sobe na minha cama. Mas, se você quiser, só precisa tomar esses cuidados. O que mais que a gente vai falar? Deixa eu ver. Então, é isso. O vídeo hoje a gente teve a participação do Bruce, bonitinho, e da Kiara, que ficou me lambendo, que me dá agonia. Kiara, não me lambe, tá bom? Se vocês ouviram esse som estranho, foi o Bruce se espreguiçando, né, Bruce? Porque eu tava deitadinho, bonitinho. E Kiara não para o que é isso, gente. Então, uma última curiosidade. Existe uma hipótese, e é a hipótese mais forte, de por que quando a gente vê coisinha fofinha, a gente quer esmagar essas fofinhas. Isso aí é uma coisa boa, tá? Isso é um sinal de saúde. Se você tem essa vontade de apertar, quase como uma Felícia, é óbvio que a gente não vai apertar literalmente, porque pode fazer mal, principalmente se for pequenininho, a chance da gente machucar é grande. Cachorros como York, como Maltês, eles costumam ser muito agitados e a gente esquece que eles são bem pequenininhos. Não me lembra, criatura? A hipótese mais forte é que as emoções, elas às vezes, principalmente quando é muito bonitinho, quando é uma emoção muito positiva, elas às vezes tomam uma proporção tão grande que a gente tem vontade de dar um fim naquilo. Porque todas as emoções em excesso, elas acabam sendo ruins. Toda emoção tem começo, meio e fim. E às vezes uma emoção, mesmo sendo positiva, ela é tão grande, tão forte que a gente quer dar um fim. E aí, para o nosso cérebro, tocar é um fim. Então, o cérebro da gente recebe a informação de fora ou de dentro do nosso corpo, processa e dá uma ação. Para isso que o nosso cérebro serve. E se a gente não tiver uma ação, isso pode acabar desenvolvendo ansiedade, algum desconforto. E aí a hipótese diz que quando a gente vê uma coisa muito fofinha, ela é exagerada.
Quando a gente vê coisa muito fofinha, a gente tem vontade de apertar, mas não no sentido de ferir, mas é porque o nosso cérebro tá querendo dar um fim para aquilo, né? Tá querendo dar uma ação, uma utilidade para aquilo. Se você quiser, tem essa vontade, mas você respeita o indivíduo e não machuca, tá tudo certo. Agora, se você de fato tem essa compulsão, se você vê que uma pessoa tem que machuca os animais e não respeita a individualidade daquele animal, pequenininho, ele não tá gostando, aí tá na hora de fazer alguma coisa. Procurar um especialista em medicina veterinária comportamental, um profissional de treinamento que tenha um treinamento positivo, para ele te dizer o que pode, o que não pode, de acordo com cada espécie, inclusive. E se você está vendo que está passando da mão, aí é o que eu falei lá no começo. Registra, entra em contato com organizações que defendem os animais para o caso ser avaliado. Mas não deixe passar, porque muita gente se esconde numa máscara social de que ele é um anjo com as pessoas, na frente de todo mundo, e acaba descontando nos animais, quando na verdade, se a pessoa faz isso, é uma questão de tempo de ela de fato fazer com outras pessoas. É óbvio, fazer com os animais é ruim, e fazer com as pessoas também é ruim. Então, para evitar que se chegue nesse nível mais absurdo possível, a gente precisa agir da forma como eu descrevi no vídeo. É isso, eu me despeço dessa semana. Amanhã esses dois fofinhos vão voltar para casa, eu vou ficar com saudade, não é, meu amor? Mas amanhã chega uma outra visitinha que é a Sol. É isso, beijo e até o próximo vídeo. Como sempre, youtuber, eu preciso fazer isso. Você gostou desse vídeo? Se inscreve para mais conteúdos desse tipo, que a gente tenha uma visão mais positiva sobre a nossa saúde mental e a saúde mental dos nossos bichinhos. Curte, comenta, compartilha para o máximo possível de pessoas nos grupos, porque eu só falta um pedacinho para o YouTube começar a monetizar, que é visualização. Então, se eu aumentar as visualizações, aí eu faço mais conteúdo e a gente tem mais informação dessas coisas fofinhas de uma maneira positiva, para evitar casos como infelizmente, desse menino de 9 anos, tão novinho, que acabou traduzindo provavelmente um ambiente de muita violência, ou pelo menos num ambiente de muito desamparo, na violência com os indivíduos que na cabeça dele ele acreditou que são mais indefesos, que são mais frágeis e que nessa situação eles acabaram sendo mesmo. É isso, beijo e até o próximo vídeo. Imagina, obrigada a você. Nos bastidores do programa. Vamos começar a gravação. Tem que fazer pagamento antes? Ai, meu Deus, é antecipado o pagamento. Calma. Vocês vão ficar aqui, porque vocês estavam aqui, mas aí eu fui começar a gravação, e aí vocês fizeram o quê? Foram pra cozinha, porque vocês são uns safadinhos, né? Eu vou pagar, mas vocês vão ficar aqui ou vocês vão me dar o golpe? Vocês tinham que estar olhando pra lá, mas né? A gente só tem uma câmera. Então tá, fica aqui. Não, isso, essa é a Kiara. Muito bem, né, Kiara? Pode pegar. E você é o Bruce, não é? Ninguém tá te vendo, só sua nuca. Oh, meu Deus, toma. Muito bem. Oi? Vamos aparecer, ó. Hoje... Que agitação! Que agitação! Hoje a gente vai fazer um vídeo, o tema é sério, e aí os meus convidados, os nossos convidados hoje são Kiarinha, Mulher Maravilha, né? E Bruce, também conhecido como Bruce Wayne, Batman, né? Só cuidado com o microfone aí, tá? O Bruce já foi embora, né, Bruce? Levei um golpe, né? Paguei e você não vai prestar seu serviço de ficar aqui do meu lado. Kiarinha não tá me dando golpe. Tá na hora de brincar? Tá na hora de brincar? Já tá elétrica. Isso tudo, ela tá elétrica. Né, Kiara?
Ah, o brinquedinho tá ali. Pronto, vamos ficar aqui. Então, isso, boneca. Olha ali a sua outra caminha. Muito bem. Muito bem. Fica aqui. Fica. Pronto, eu vou fazer mais um pagamento, certo? Mais um Pix. Calma. E aí, você fica aqui. Senta. Muito bem. E o Bruce já tá deitadinho. Muito bem. Então, deixa eu ver aqui. Trazer você um pouquinho mais pra cá, pra você aparecer, Bruce. Você é escuro como a noite, que nem o Batman, mas, né? Custa aparecer. Não mexe no microfone. Então, vamos começar?